Eu vou mostrar agora para você como atitudes simples de isolamento social podem diminuir a quantidade de pessoas infectadas pelo coronavírus. Nós temos aqui um número de uma reprodução de casos numa espécie de rede de contágio. Vamos ver o que acontece. No Brasil, uma pessoa infectada pode contaminar até outras 3, essa é a média. Essas 3 contaminam 9 e assim por diante. No entanto, se uma pessoa aqui, vamos ver aqui, olha só, rede de contágio do coronavírus. Nós temos aqui uma pessoa contaminando 3, essas 3 contaminando 9, e aí a rede de contágio vai se alastrando, porque essas pessoas vão tendo contato com mais pessoas. Se essa pessoa aqui está trabalhando de casa, olha só, quantas outras pessoas ela deixa de infectar. É isso que é importante, por isso que é importante o isolamento. Essa outra pessoa aqui não foi para o boteco, não saiu de casa, até que o boteco está fechado, né? Mas não teve aí uma reunião aí com os amigos. Olha quantas outras pessoas ela deixa de infectar. Outra pessoa ficou em casa, desistiu da viagem, não saiu. Olha quantas outras ela deixa de infectar. Tudo isso aqui é para mostrar para você, e a fonte aqui é da Universidade de Brasília, que essa estimativa cai drasticamente quando o isolamento social é mantido. Então, é para mostrar para você que caso você saia de casa e tenha contato com alguma pessoa que você não sabe se está ou não infectada, e você carrega o vírus e vai passando para frente, muitas vezes sem ter o sintoma, e vai passando e espalhando o vírus, é isso que acontece, porque nessa fase assintomática de até 5 dias, você está contaminando outras pessoas. Então, se você está em casa, você não tem esse contato, não tem o contágio, você não só não contrai a doença, como evita de espalhar e criar essa rede de contágio, que é o que a gente mostrou aqui. Não seja um multiplicador, porque aí está mostrando que tudo funciona com a progressão geométrica. Interrompa essa progressão. Febre, cansaço, tosse seca, fenelon, esses são os principais sintomas apresentados pelas pessoas que têm a Covid-19. Um levantamento da Organização Mundial de Saúde revelou que a tosse seca está presente em 68% dos casos, sendo o segundo sinal mais frequente depois da febre, que geralmente é aquela febre alta e incessante. Vamos conversar agora, mais uma vez, recebendo aqui no Notícia da Manhã, por Skype, o médico infectologista Kelson Veras. Doutor Kelson, bom dia, obrigado por participar mais uma vez. Bom dia, Nádia, bom dia a todos que assistem seu programa. Bom, doutor, a gente sabe que essa tosse é um sintoma bem prevalente. Eu queria saber do senhor, para explicar aqui para os nossos telespectadores e ouvintes da Rádio Cidade Verde também, que estão nos acompanhando pela frequência 93,5, pela internet também. O que é pior, doutor? É a tosse seca ou é aquela tosse que o peito parece que está cheio, que tem alguma coisa para expectorar? A tosse com catarro, como é mais conhecida. As duas tosses podem ser indicativas de um processo grave. Ou seja, quando o vírus alcançou o pulmão. E, infelizmente, nós não temos um sintoma que permita diferenciar de outras causas de tosse, né? Principalmente na população que tem maior risco de evoluir para doença grave, como, por exemplo, o asmático, a pessoa que já tem um problema pulmonar. Essas pessoas também tossem naturalmente, né? Usualmente nas crises. Então, o que nós temos de indicativo principal de evolução grave, sempre lembrando, né, a todos que nos assistem, que nos ouvem, é a falta de ar. Esse é o sintoma que exige que você procure assistência médica imediata. Pode indicar exatamente nesse processo infeccioso? Eu não ouvi a pergunta. O que a tosse pode indicar dentro desse processo infeccioso? Por que ela acontece? Então, esse vírus ele tem uma predileção, ou pelo menos uma capacidade, de destruir as células do trato respiratório, que vão desde a traqueia, os brônquios, até mesmo os pulmões. E isso provoca tosse, tá? Então, é um indicativo da ação do vírus no nosso trato respiratório. Quantos dias pode durar essa tosse? E a tosse, ela aparece primeiro ou depois da febre, no caso da Covid-19? Nádia, nós não temos ainda a chamada história natural da doença, ou seja, saber exatamente como se comporta em todos os casos. Os nossos estudos publicados até agora, eles vêm da China e englobam basicamente os pacientes que precisaram de internação. Então, nesses pacientes, a febre costuma vir primeiro e posteriormente a tosse. Mas como você mencionou,
nesses pacientes que são internados, a tosse é realmente um sintoma predominante, ele é muito frequente. Agora, lembrar, só para continuar, lembrar a população que não quer dizer que você vai sempre ter tosse. Então, muitos casos são leves e você pode ter só uma moleza no corpo, uma dor no corpo, uma febre, uma dor de garganta, tá? A gente tem alguns sintomas que o senhor está colocando aí. Algumas pessoas têm uma tosse que pode estar associada, por exemplo, a refluxo. Como é que a gente pode diferenciar, assim, já que ela é um dos primeiros sintomas? Eu tenho visto muita coisa na mídia tentando dar para a população uma forma delas diferenciarem o coronavírus de outras situações. Infelizmente, não existe, tá? Não é possível clinicamente, por tosse cheia, por tosse seca, por não ter tosse, por ter tosse, não é possível a gente diferenciar clinicamente quando é Covid-19, infecção por coronavírus, de várias outras situações que se parecem, que causam gripe ou que causam tosse, né, ou até mesmo da dengue, né, que dá febre e dor no corpo. Doutor Kelson Veras, a gente tem, como o senhor disse, a gente está descobrindo o que realmente é essa doença, os próprios sintomas dela. E quando a gente começou a falar mais objetivamente do coronavírus, do Covid-19, a gente falava assim, quando você tiver uma tosse ou um pequeno resfriado, uma pequena febre, você vai num posto de saúde. Quando chegar com uma tosse mais intensa e falta de ar, vai para o hospital. Hoje, o que é que se recomenda para quem tem algum desses sintomas? Vai direto para o hospital? Excelente pergunta. Então, como a Covid-19 pode ser apenas uma febre, ou apenas uma indisposição, ou apenas uma gripe leve, essas pessoas devem ficar em casa, porque elas transmitem com muita eficácia. Então, elas devem ficar em casa, em isolamento o máximo possível e se medicarem com os chamados sintomáticos. Um remédio para melhorar a dor, um remédio para melhorar a febre, uma medicação para descongestionar o nariz e deixar para procurar assistência médica hospitalar apenas em casos que são graves. E a gente tem como principal sintoma do caso que é grave é a falta de ar. Ou seja, aquela sensação de você estar em repouso e se sentir como se você tivesse dado uma corrida, né? Sentir a falta de ar. Esse é o momento de procurar o hospital. Muito obrigada, doutor Kelson Veras, participando mais uma vez com a gente aqui no Notícia da Manhã, médico infectologista. Obrigada, doutor. Disponha. Bom dia para o senhor.